Você é um profissional polivalente ou multifuncional? Se tratando de manutenção, existe uma diferença enorme entre ser polivalente e multifuncional. Eu espero profundamente que você não seja um profissional multifuncional. Olá, aqui é o Jonathan da Ingeteles e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quinto mito da série 10 mitos sobre planejamento e controle de manutenção. E esse mito fala sobre a multifuncionalidade dos profissionais de PCM, tá? Como eu falei, eu não quero que você seja um profissional multifuncional, tá? Ser multifuncional não é bom. E o porquê do mito, né? Muitas pessoas acreditam que ser multifuncional é normal, é bom, é produtivo. Não é. Não confunda multifuncionalidade com polivalência. Um profissional multifuncional é aquele que faz várias coisas além das suas funções. Ou seja, está fazendo mais coisas do que deveria. O profissional polivalente é aquele profissional que sabe fazer várias coisas dentro das suas funções. Um exemplo. Um planejador de manutenção realizando cotação de peças e serviços. Quem tem que fazer isso? Comprador, área de suprimentos. É muito comum hoje, dentro do setor de PCM, nós encontrarmos planejadores, programadores, analistas, supervisores de PCM, fazendo cotações de peça ou serviços, né, de manutenção. E por que isso acontece? Geralmente pela falta de comunicação e conhecimento dos profissionais de suprimentos, né, que às vezes terceirizam essa atividade para o PCM, e o PCM que quer ter uma agilidade maior no planejamento acaba fazendo essas cotações e passando para o comprador. Então, o PCM que quer ter uma agilidade maior no planejamento, quer ter uma resposta maior para poder desempenhar a atividade, acaba fazendo essas cotações e só passando para o comprador. Isso é errado, tá? Se você está fazendo isso hoje, saiba que está cometendo um erro e procure tirar essa atividade das suas rotinas. Então, faça um detalhamento técnico muito claro para o comprador, porque muitas das vezes existem compradores técnicos, mas muitas das vezes o mesmo comprador que compra, por exemplo, insumo de produção, tem que comprar peça para manutenção, que é o mesmo cara que compra copo descartável para a empresa, então ele não é um cara da área de manutenção, então ele não, na maioria das vezes certamente ele não vai saber de fato se tal componente é bom ou ruim. Então foque em fazer uma descrição técnica à prova de erros, facilite a vida desse comprador e passa para ele procurar ali qual que é o melhor parceiro comercial que pode te atender e você deixar de fazer essas atividades de compra, tá? Em alguns casos, algumas empresas até proíbem isso, né, por questões de compliance, então não faça cotações de peças ou serviços desde que o seu setor de compras faça isso, tá? Isso, obviamente, vai depender da maturidade de gestão da sua empresa, mas saiba que o certo é que o planejador não se envolva na hora de fazer uma cotação de peça ou serviço. O planejador entra com a descrição técnica do material ou do serviço, mas nunca vai ter um contato direto com o fornecedor. Próximo ponto, analista de manutenção dando baixas em ordem de serviço. É muito comum que analistas, planejadores, programadores, até supervisores de planejamento e controle de manutenção deem baixa na ordem de serviço. O que é a atividade de dar baixa na ordem de serviço? Vem a ordem de serviço, o cara pega aquela ordem, vê o que foi feito e vai para o sistema dar baixa nisso. Por que um planejador, um programador, um analista não deve fazer isso? Porque é uma atividade onde um auxiliar administrativo consegue fazer, um estagiário consegue fazer, um menor aprendiz consegue fazer. E, na maioria das vezes, um salário de um planejador custa, em média, 3 vezes mais do que o salário de um auxiliar administrativo. Ou seja, se você é planejador e está dando baixa em ordem de serviços hoje, pode ser que essa atividade está custando 3 vezes mais para a empresa. Então, se você está na posição de supervisor ou coordenador de PCM, e a sua equipe dá baixa na ordem de serviço, saiba que essa atividade está custando 3 vezes mais para a empresa. Então, o fato de ter um auxiliar administrativo dentro do PCM pode reduzir os seus custos, né? E o seu planejador ainda pode focar em ações mais técnicas, ações de planejamento que vão dar um resultado, um retorno maior para a empresa. Terceiro caso muito errado e muito comum também, supervisor de manutenção planejando serviços, tá? O supervisor de manutenção não é para planejar serviços. Quem deve fazer? O planejador. O planejador vai planejar aqueles serviços ali. O supervisor ele pode sim, e é de grande valia que dê o apoio ao planejador, mas ele não deve ser de fato quem faz o planejamento. O supervisor é para supervisionar a equipe de campo e garantir para que aquelas ações que constam no planejamento sejam executadas da forma que tem que ser. Então, o supervisor vai fazer todo esse meio de campo com o PCM e a equipe de campo,
e garantir que essas ações sejam executadas conforme planejamento. Um dado que ilustra isso é o seguinte: o planejador, ele cuida do planejamento 100% do tempo dele. Tudo que ele faz é voltado para planejamento. Isso faz com que ele consiga planejar cada vez com antecedência maior e promover resultados melhores para a empresa. Um dado para ilustrar isso é o seguinte: a cada hora que a gente investe em planejamento, em média, retorna para nós 5 horas de economia no momento da execução. Isso também vale para dinheiro. Em média, cada R$1 que nós colocamos em planejamento retorna para a gente, em média, R$5 de economia no momento da execução. Então, o supervisor, o trabalho dele não é planejar, tá? O planejador, sim, o planejador que faz isso. O planejador, ele planeja com antecedência mediana de 60 a 90 dias da execução da atividade. Então, o supervisor não vai conseguir fazer isso com esse mesmo tempo, né? Então, o supervisor pode ser que não consiga trabalhar dentro dessa antecedência mínima e o seu planejamento sair mais caro que deveria. Um outro ponto grave: estagiário priorizando serviços, onde quem deve fazer o gatekeeper. O gatekeeper seria o planejador ou o supervisor. Então é muito comum dentro de algumas empresas a solicitação de manutenção ser entregue, por exemplo, ao estagiário. Né? Dentro do PCM, a maioria dos PCMs tem hoje um estagiário, um menor aprendiz que seja, e alguém da produção ir lá solicitar um serviço e deixar na mão do estagiário. O estagiário ele não tem como priorizar o que vai ser feito ou não dentro do setor de manutenção. Tá? Então, se isso ocorre na sua empresa, saiba que isso é um erro gravíssimo. Quem deve fazer essa priorização? O planejador ou o programador de manutenção ou supervisor. Nós vamos criar a imagem do gatekeeper. Né? Gatekeeper, que tradução livre, significaria o guardião do portão, o guardião da manutenção. O gatekeeper ele vai ter sob o seu domínio todas as solicitações de serviço e ele vai priorizá-las de acordo com os seus critérios de produção, segurança, qualidade, custo, de acordo com cada empresa. Cada empresa tem uma maneira de priorizar isso daí. Então o gatekeeper vai definir qual momento vai ser executado aquele trabalho. Então se você está em um lugar onde todos os serviços são tratados como urgentes, saibam onde tudo é urgente, nada é urgente. Então o gatekeeper vai fazer essa priorização da resolução dos trabalhos para você saber quando que cada serviço vai acontecer e o sequenciamento correto dessas atividades. Quinto ponto: planejador de manutenção programando serviços. Então, algo muito comum é ocorrer uma confusão entre a função de planejador e a função de programador. Existem empresas que existe um planejador que ele planeja o trabalho e programa o trabalho. Isso está errado. Por quê? Porque são atividades completamente diferentes. Imagine o seguinte: você tem a oportunidade de 3 dias para fazer uma determinada manutenção. Então, o planejador ele deve se preocupar apenas com planejamento e o programador se preocupar apenas com programação. Tá? A partir do momento que o planejador começa a fazer a mesma atividade de programação, ele nunca vai planejar de acordo com a necessidade do equipamento. Ele vai começar a planejar de acordo com o tempo que ele tem disponível para programar. Pode ser que algumas coisas fiquem fora do planejamento. Uma maneira de você cercar isso e não deixar que esse erro aconteça dentro do PCM é ter uma pessoa focada em planejamento e outra focada em programação. O planejador planeja, passa todo esse planejamento para o programador e a partir daí o programador vai definir as datas exatas onde aqueles serviços vão acontecer. É um erro o planejador programar as atividades, ele apenas planeja e não programa. Um outro ponto: planejador de manutenção fazendo forecast de orçamento. Então, planejador de manutenção vendo o que foi cumprido do orçamento ou não e fazendo um forecast daquele orçamento. Quem tem que fazer isso é o analista. Deve ter uma pessoa focada só na gestão desses custos, né? Na maioria das vezes isso é feito pelo analista, que vai passar ali para o supervisor, que vai chegar até o gerente. Então o planejador ele tem que cumprir com o papel dele de planejador e o analista cumprir com o papel dele de ser o cara do controle, cuidar ali do custo, cuidar dos indicadores, cuidar das metas, do atingimento daquelas metas, atuar como um termostato do PCM. Então o planejador ele não vai se envolver diretamente com o forecast desse orçamento. Já o analista é a pessoa que tem que fazer isso. Planejador de manutenção inspecionando equipamentos em campo. Quem deve fazer isso? Inspetor de manutenção. Então eu já vi algumas vezes alguns planejadores, para terem certeza da condição do equipamento, terem que ir até campo, fazer a inspeção do equipamento e voltar para o PCM para planejar aquele equipamento. Bom, nós temos um erro aí.
O planejador, ele tem sim que ir para campo, 30% do dia dele tem que ir para campo, porém, a inspeção quem tem que realizar é o inspetor de manutenção. O planejador, ele deve ter confiança na informação que o inspetor de manutenção passa para ele e a partir dali ele planejar aquela atividade. Então, se é rotina, o planejador ter que parar diversas vezes o trabalho dele para ir até campo fazer inspeções, você pode ter um erro na rotina de inspeção daqueles equipamentos. Tá? Ou a informação não está chegando até o planejador, ou o inspetor não está conseguindo realizar a atividade dele da forma correta. Então você tem 2 pontos para você observar aí. O último ponto, programador de manutenção planejando o serviço. Então nós vimos que planejador não pode programar e programador não pode planejar. São 2 atividades distintas. Então se é prejudicial o planejador programar atividades, da mesma forma o programador não pode planejar. São 2 atividades distintas. Se uma pessoa só faz isso, você tem um processo que não é a prova de erro. Um erro de planejamento pode levar a um erro de programação também. Aqui na descrição eu deixei um link para você baixar o material com os 10 mitos sobre planejamento e controle de manutenção. Lá vai ter um referencial teórico de tudo isso que eu estou te falando aqui. Também te convido a se inscrever no nosso canal e deixar um like nesse vídeo para que sempre que houver vídeos novos, o YouTube vai te notificar. Tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.